Os epicuristas, os primeiros humanistas científicos e liberais, com muitas posturas do século XX, a filosofia de Epicuro era materialista, a religiosa, né, não tinha religião e cultuava o prazer. Foi a primeira filosofia desse tipo a ser desenvolvida intelectualmente em sua plenitude. Só um pouquinho dessa obra aqui, ó, História da Filosofia do Brian McGee, né, como divulgador de filosofia, Brian McGee é insuperável segundo The Times. Olha aqui, ó. A fascinante história de 2.500 anos de filosofia ocidental, dos antigos gregos até hoje. Neste acessível e abrangente panorama da história do pensamento, Brian McGee, filósofo respeitado, escritor e apresentador de televisão, dirige-se tanto ao iniciante como aos estudantes de filosofia. Ele esclarece as questões filosóficas fundamentais, responde às perguntas mais importantes e analisa as principais obras dos grandes filósofos. É um guia essencial para a história do pensamento ocidental. Então, Epicuro, né? David Hume, escrevendo no século XVIII, fez a seguinte observação: as questões de Epicuro ainda estão sem resposta. Deus quer evitar o mal, mas não pode? Então é impotente. Pode, mas não quer? Então ele é mau. Pode e quer? Então por que existe o mal? Uma passagem semelhante se encontra em Voltaire. Talvez as perguntas de Epicuro ainda estejam sem resposta. Das filosofias que foram novidade na era helenística, duas se destacaram por importância e influência: o epicurismo e o estoicismo. O epicurismo foi realmente a criação de um único pensador, Epicuro, né, que viveu de 341 a 270 a.C. Seu objetivo, acima de tudo, era libertar as pessoas do medo, não só do medo da morte, mas do medo da vida. Numa época em que todas as formas de vida pública eram imprevisíveis e altamente perigosas, ele ensinava as pessoas a buscar a felicidade e a realização em suas vidas privadas. Viva incógnito era uma de suas máximas. Isso estava em completa desavença com todas as ideias anteriores de buscar a fama e a glória, ou mesmo de querer algo só aparentemente decente, como a honra. Mas o epicurismo era, num grau incomum, uma filosofia plenamente estruturada que tentava abarcar todos os aspectos da existência. Começava com uma visão da física. Antes de tudo, Epicuro aceitava o atomismo de Demócrito. Acreditava que tudo que havia no universo material eram átomos e espaço, nada mais. Já que é impossível para os átomos passar a existir do nada ou desaparecer do nada, eles são indestrutíveis e eternos. Contudo, seus movimentos são imprevisíveis e nenhuma combinação que formam dura para sempre. Por essa razão, os objetos físicos, que são todos combinações de átomos, são efêmeros. Sua vida é sempre uma história de átomos que se juntam e depois, cedo ou tarde, se dispersam novamente. Toda mudança no universo consiste ou nesse processo incessantemente repetido ou nos objetos assim formados que se movem no espaço. Baco ou Dionísio era o deus dos poderes intoxicantes da natureza. Era associado às orgias das quais os epicuristas frequentemente eram acusados, mas as quais eles de fato reprovavam. Mulheres e escravos incluídos, né? Nós mesmos estamos entre os objetos formados dessa maneira. Um grupo de átomos particularmente sutis se junta para compor um corpo e uma mente na forma de uma única entidade, um ser humano cuja dispersão final é inevitável. Mas essa dispersão não deve ser temida. Tal dissolução do ser humano significa que a entidade que somos cessa de existir quando morremos e, portanto, não existe ninguém que venha a estar morto. Enquanto existimos, não há morte, e quando há morte, não existimos. Tampouco a ninguém podem atingir os terrores com que tantas religiões ameaçam as pessoas após a morte. A morte nada é para nós, diz Epicuro, e qualquer um que apreender profundamente esta verdade ficará liberto do medo da morte. Quanto aos deuses, Epicuro consegue mantê-los em segundo plano sem negar sua existência, o que teria sido muito perigoso para ele, dizendo que estão muito, muito longe, e como Deus não tem a mínima vontade de se envolver na confusão perpétua e no rebuliço dos afazeres humanos. Portanto, são inócuos no que nos diz respeito, e deles nada temos a esperar e nada a temer. Para nós é como se não existissem. Já que a não existência é nosso destino inevitável, devemos fazer o melhor da única vida que temos. A boa vida nesta vida, a felicidade neste mundo deve ser nossa meta. O modo de alcançá-la é desligar-se da violência e das incertezas da vida pública, retirar-se em comunidades privadas de pessoas da mesma opinião. E, como nossa saúde física e a manutenção de boas relações pessoais o exige, devemos gozar nossos prazeres com moderação, embora nenhuma atividade prejudicial precise ser vista como proibida em si mesma. As comunidades formadas pelos epicuristas para tais propósitos eram em princípio abertas a qualquer um, inclusive mulheres e escravos, fato que atraiu muito antagonismo contra eles por parte da sociedade circundante. Quando o cristianismo entrou em cena, os epicuristas eram um anátema para os cristãos, em particular por causa da sua negação da imortalidade e da existência de um Deus benévolo, e também por causa da sua afirmação dos valores deste mundo. A morte nada é para nós, segundo Epicuro.
a obra-prima poética. O que nos surpreende acerca do epicurismo é o quanto é semelhante, quase ponto a ponto, ao humanismo científico e liberal do século XX. Foi a primeira versão racionalizada de uma postura de vida que tem sido muito abraçada em nossa própria época. Sua articulação mais dramática e mais amplamente lida foi alcançada num longo poema escrito em latim no século I a.C., da natureza das coisas, De Rerum Natura, por Lucrécio, que viveu de 95 a 52 a.C. É uma das maiores obras-primas da literatura latina e seu propósito era introduzir o epicurismo na cultura romana. O poeta parece ter estado um tanto desesperado em sua busca de salvação na filosofia, que abraçou com tanto ardor, pois ele mesmo era intermitentemente sujeito aos terrores da loucura e acabou por cometer suicídio. Talvez por serem, num grau tão incomum, a criação de um único pensador, as doutrinas do epicurismo permaneceram surpreendentemente inalteradas durante a sua longa história. Na Idade Média, Pirro foi denunciado pelos cristãos como anticristo, e por isso a filosofia quase desapareceu, mas foi redescoberta nos séculos XVI e XVII e teve uma significativa influência nos inícios da ciência e do humanismo modernos. O memento mori, o crânio era usado pelos epicuristas e por vários outros como um símbolo da mortalidade. Sua mensagem implícita era goza a vida enquanto a tens. Na natureza das coisas, Lucrécio, o supremo poeta epicurista, é mostrado escrevendo a sua mesa nesta edição cristã ornamentada de sua obra-prima pagã. O texto exibido é a abertura do livro 1, seu hino de louvor a Vênus, Afrodite, a deusa do amor sexual. Esses são trechos dessa obra, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, se inscrever, ativar o sininho, guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria aqui de agradecer os mais de 3 mil inscritos do nosso canal, agradecer também aqueles que oram por conta de conteúdo eu passo por aqui, deixando sua visualização, seu like, seus dislikes, seus comentários, que eles compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube ou outras redes sociais. Mas é isso aí. Hasta la vista, Bibs, e até a próxima.